Programa Mídia Mineira. Oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você. Vestibular do meio do ano da Funjob Cataguases. Telefone 34212759. Está entrando no ar o programa Mídia Mineira. Diariamente você fica por dentro do que acontece em Cataguases e região. Notícias, utilidade pública, entrevista. Está no ar um show de informação. Cataguases, 6 de junho, chegamos à metade do ano. E chegamos não com boas notícias nesse Brasil, ou de repente, pelo outro ângulo, boas notícias que começamos a lavar o Brasil a partir do Lava Jato. Por sinal, ontem eu lendo algumas matérias, eu achei extremamente interessante em saber que nesses 2 anos, 2 meses e 20 e poucos dias, a Lava Jato já condenou 109 pessoas. 109 mafiosos, criminosos já já têm suas penas, enquanto os processos que foram desassociados em razão do foro privilegiado que estão no Supremo, até agora nada. Mas não vou ficar falando muito aqui não, porque eu acho que o ouvinte é massacrado diariamente com notícias que mostram que esse Brasil ainda falta muito para chegar a algum lugar. Por sinal, ontem eu assisti no programa da TV Globo, Fantástico, se relatou que o Brasil está há 100 anos de atraso em relação a muitos países, por exemplo, os Estados Unidos. A nossa economia hoje está há mais de 100 e poucos anos atrás. É uma coisa lamentável. Mas não vou ficar muito na conversa, não. Vamos agora realmente chamar nossa vinhetinha para o nosso bate-papo. Bate-papo com François Fusco. E hoje eu tenho um convidado aqui especial, vizinho. Nós estamos velhos, né? Da época de infância, da Granjaria, grande bairro, onde que depois de retornar do Rio de Janeiro, onde que eu vivia com meus pais, eu vim morar aqui em Cataguases e ali eu conheci essa grande figura, uma figura extremamente polêmica na cidade, com os posicionamentos bem veementes e não abaixa a crista não, de gente assim que eu gosto, que eu acho que vale a pena. Hoje eu estou aqui com o advogado Eduardo Barcelos. Seja bem-vindo, Eduardo. Bom dia aos ouvintes, bom dia, François, aos colegas aqui da técnica, ouvintes aí da Multissom Sertaneja, e fico satisfeito pela lembrança do meu nome e fico muito grato em poder participar e bater papo. Não tem jeito de não lembrar, a gente se encontra todo dia aqui no café. Por sinal, o cafezinho subiu hoje. 1,30 hoje. Realmente, e depois fala que não tem crise econômica, isso é invenção da grande imprensa golpista, né? Não, tem crise sim. Eu não sei até onde que interessa falando em imprensa golpista ou as pessoas que gostam de manipular as ideias, mas a quem interessa levar a notícia já mastigada ou tendenciosa para o ouvinte, para o espectador, para o leitor de jornais? A quem interessa essa lavagem cerebral? O que você acha disso? Eu acho o seguinte, não existe opinião isenta, né? A gente estava discutindo isso até aqui em off antes de começar o programa. Todo jornal tem o seu editorial, tem a sua opinião, por exemplo. Sua linha editorial. Sua linha editorial. Você vê, por exemplo, a Band sempre fala, essa é a opinião do Grupo Bandeirantes. Eu acho bacana quando o Boechat fala isso, né? A Globo não tem essa mania, mas no fundo é a opinião da linha editorial da Globo. Então eu não acho que existe opinião isenta, revista de notícia isenta, eu costuma falar muito da Veja, da Isto É. Porque o jornalista bate na tecla da sua experiência, do seu empirismo. Exatamente. Como é que você consegue desassociar isso? Não tem como tirar isso, né? Porque o mundo é uma ideia, né? O mundo é uma ideia, é como você vê o mundo, como é que você enxerga o mundo. Então a pessoa, quando faz uma matéria, um texto para uma revista, ela coloca ali muito da sua percepção de mundo, como é que ela vê as coisas, né? Como é que a situação tá. Eu, por exemplo, a minha companheira vinha falando comigo, mas não tem crise, não existe crise. Você olha toda hora na televisão, tem uma matéria, a crise chegou no hospital tal, a crise chegou no lugar tal, a crise chegou no lugar tal.
Então, a gente percebe nas nossas vidas que existe uma crise no país. Então, as pessoas que falam que não existe isso aí, não existe e tudo mais, estão flutuando, estão fora da realidade. Mas não só falar, como as pessoas que querem manipular a ideia. Eu não sei se você chegou, eu abro todos os sites, e que eu acho que hoje a internet é o grande meio de comunicação realmente, onde que você tem acesso. Mas precisa tomar um certo cuidado, não, né? Exatamente. Que é uma terra de ninguém. Exatamente, mas aí eu sempre me baseio na pesquisa. Filtro, Esse filtro. Não. Bem, mas ontem, para chegar a esse ponto, ontem eu estava acessando um site que chama-se O Antagonista. Eu conheço, eu recebo no meu celular o Antagonista. O Antagonista eu acho que é um site, e eu acesso também sites, eu estou falando agora em situações pró e contra a situação política nacional. Então um site que eu também acesso para ter a ideia da linguagem do outro lado é o Brasil 247, que é um site pró-Dilma, vamos dizer assim. E o Antagonista é contra Dilma, contra PT. É você ler os dois para formar uma opinião equilibrada. Eu acho que é importante. Eu achei interessante porque no ano passado, por exemplo, esse site Brasil 247, eu fiquei assustado, recebeu mais de 2 milhões de reais do governo federal. Então não é isenção. Nosso, né? Não, exatamente. Nosso. O dinheiro é nosso. O dinheiro é nosso. Como há essa isenção, então? Não tem, né? Bom, mas aí é aquele negócio, você tem que filtrar, saber que aquilo está sendo os sites da Caixa Econômica, site do Banco do Brasil, são blogueiros do governo, né? São pagos pelo governo com dinheiro público, né? Essas manifestações, quando o sujeito vai comer pão com mortandela na manifestação do PT, aquela mortandela é paga por nós. Aquele pão com mortandela é pago por nós, a gente tem que ter. Eu, quando faço manifestação e vou nela, minha bandeira eu paguei com meu dinheiro. Entendeu? E quando o outro lado faz a manifestação, foi pago com o meu dinheiro também. Mas essa forma. Isso me revolta. Mas aí. Eu tenho essa consciência. Eu fico meio assustado, como é a manipulação. Sim, se das pega ideias, alguma notícia e a pessoa deturpa, torce essa notícia de toda forma. Você pode pegar existe uma coisa chamada o fato e tem a notícia sobre o fato. Se você pegar o mesmo jornal, a mesma notícia, cada um dá uma versão diferente daquela notícia. Você tá entendendo? Uma vez eu vim em Brasília, a manchete do jornal, sexo selvagem no elevador. Eu comprei o jornal, era um chihuahua e um poodle que se atracaram para brigar dentro do elevador. Não era nada daquilo, você tá entendendo? Então, uma coisa é o fato, outra coisa é a notícia. Então, dependendo da linha editorial do jornal, ele ressalta mais um aspecto, outro aspecto, né? E a gente tem que ter esse cuidado de filtrar isso. Exatamente, isso é até interessante, que isso vai me lembrar um debate que teve entre Kennedy e Nixon no governo norte-americano. Kennedy chegou todo bonito, arrumado, alinhado, bem barbeado e tal, e o Nixon tinha passado uma noite terrível com alguns problemas até físicos e chegou barba por fazer, com olheiras e tal, e foi o primeiro debate transmitido pela TV, e aquela imagem atrapalhou a sua eleição, sabia disso? Sim, eu imagino que sim. E fora isso, as capas do jornal, que eu achei extremamente interessante, colocaram os democratas fizeram outdoor pelo país inteiro, em páginas de jornais, que lá os norte-americanos, o partido que paga através de doações privadas. Bem, aí fizeram outdoors pelo país inteiro de uma fotografia do Nixon, e nessa fotografia você compraria um carro usado dessa pessoa? Então olha como é que é a imagem. Não, é subliminar o negócio. Exatamente. Né? Você lembra no debate do Collor e do Lula, quando o Collor se elegeu? O Collor saiu com a história de que o Lula tinha uma ex-mulher. Não, foi um aparelho de som. Não, teve um negócio de uma ex-mulher que ele não pagava pensão, uma coisa assim. Um amante que ele teve. No dia seguinte, o Lula perdeu a eleição e o Collor ganhou a eleição. Mas eu me lembro muito bem que nessa época ele pôs uma fotografia de um aparelho de som, e esse aparelho de som estava na casa dessa suposta namorada do Lula. Então ele falou assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar esse aparelho de som. O Lula na hora engasgou, e eu tenho, por sinal, eu consegui na internet flashes desse debate. É interessantíssimo para as pessoas saberem ou tiverem a noção para como é que elas acabam sendo manipuladas. Você vê, por exemplo, o Lula tirou milhões da pobreza, né? Depositou tudo na conta dele. Né? Isso que é o esse é que é o problema. Eu acho que essa noção de passar o Brasil a limpo, eu acho que é necessário, mas eu acho que esse passar o Brasil a limpo hoje vai acabar com todos os partidos, né? A impressão é que pelo menos a maioria dos grandes partidos vai ser afetada. Os pequenos eu acredito que não, porque não tem ainda força política, né? Mas eu vou mais fundo nessa análise. Eu acho que o problema é o ser humano, tá entendendo? Eu acho que é o egoísmo humano, a ganância humana. Isso só muda de lugar. O meu filho nós estávamos almoçando semana passada, ele fez uma conclusão, me disse uma conclusão que ele teve, que eu achei fantástica. Ele disse o seguinte: o pai nunca foi direita contra esquerda, foi sempre governo contra povo.
A gente precisa ter isso, porque você olha, todos eles roubaram, tanto os da direita quanto os da esquerda. Então, eu acho que não existe a bandeira, que virou uma organização criminosa, né? uma coisa que tomou vulto de máfia, né? Máfia. E o povo é que paga essa coisa toda. Tem até aquela piada que pergunta se é o diabo qual que era o pecado predileto, ele começa a enrolar os dedos e fala assim, a vaidade. Que tudo passa pelo personalismo. Mas a gente está vendo uma situação, Eduardo, que cada vez está mais preocupante, porque a governabilidade do Brasil está indo água abaixo. O Brasil está deriva, eu não sou, né? a favor, você me fala assim, você é Temer? Não, eu acho que o Temer está aí, eu tô torcendo para que ele faça alguma coisa boa. Não, eu quero que o demônio entrar ali e faça uma coisa boa. O problema é que está enrolado também, tem problema, aponta gente que está envolvida na Lava Jato. Na área econômica não, pelo menos na área econômica parece que ele acertou. Mas vai demorar, né? Nós vamos gastar aí pelo menos uns 5, 7 anos para poder sair desse marasmo que o Brasil entrou nele. Vai ser muito difícil. Essa semana nós estamos esperando outra queda do primeiro escalão do Temer, que é o Alves, né? O Henrique Alves. Eu tenho informação que vão sair 2 fases da Lava Jato. Uma delas chama Senatos, que vai prender 4 senadores, que seria o Collor, o Jucá, o Renan e o Lobão. A informação que eu tenho é que vai ser essa fase. E a outra operação se chama do Barba. Eu não sei quem é que vai ser preso nessa operação. Palote. Do Barba, Palote e sua turma. E até agora não foi. Quem é o chefe disso tudo? A gente sabe quem é, né? Então... Inominável. Mas ele tá com amnésia, coitado. Ele não pode mais ser interrogado. Ele não lembra de mais nada. Mais nada, né? Então nada. É por o médico dele falou que ele tá com amnésia. Mas vem cá, se nós perdemos, vamos dizer, entre aspas, né? 4 senadores saindo, isso não acaba desequilibrando a questão do equilíbrio do voto na questão do impeachment? Acho que sim. Isso periga acontecer isso. Mas fazer o quê? A investigação não pode parar, né? Não, mas o Brasil está chegando a um ponto que a gente está à beirada da ingovernabilidade. Sim, mas vamos dizer que isso mexa na votação e que a Dilma retorne. Ela governa? Ela não governa. Não, os PT próprios não petistas querem mais a Dilma. Não querem a Dilma. Ninguém quer mais a Dilma. Que a proposta é que, se a Dilma retornar, ela convoque eleições gerais. E constitucionalmente, eu acho que a Constituição tem que ter um plano e ela não pode ser mudada conforme as situações. Não pode ser casuística, né? Exatamente. É um fisiologismo, né? Exatamente. Mas a ideia é que se mude. Eu acho que eles vão tentar emplacar um parlamentarismo. Mas a Constituição brasileira hoje, nós fizemos faculdade, você, eu acho que eram 1 ou 2 anos à minha frente. Eu fiz em 82. Eu entrei em 83, 83, 84. Eu tinha um ano na frente. Mas a nossa Constituição, que é de 88, é a Constituição Cidadã, essa Constituição... Dizem, né? Sim. Há controvérsias. Porque eles falam que todos são iguais perante a lei, né? Só que tem uns que são mais iguais que os outros. Né? Mas aí eu faço a indagação, ela já não tem um quê de parlamentarista? Mas é um viés parlamentarista, mas não é uma Constituição parlamentarista, porque o sistema é presidencialista ainda, né? E isso é muito arraigado na nossa cultura, desde a proclamação da República. Mas eu acho que eles vão tentar passar um governo de 5 anos, sem reeleição, e depois, se for o caso, um parlamentarismo. Mas a gente vê, aí eu te faço mais uma indagação, a gente vê a questão política, a gente está falando em nível nacional e a gente tem ainda a posição estadual e municipal. Nós temos representação política para que haja realmente essa proposta de parlamentarismo? Não vejo representação política, principalmente agora que o governador está sendo investigado, né? Junto com a patroa dele, né? Que deve, ao que parece, vai ser presa primeiro do que ele, porque emitia notas falsas. Então, com essa troca no governo federal, o governo do estado perde esse apoio, né? Porque era a mesma linhagem política. E então não vejo representatividade. E municipalmente falando, né? O prefeito hoje é do PCdoB, né? Então é um partido inexpressivo, um partido sem visão. Interessante que uma vez o Cezinho falou assim, não, agora que a Dilma foi eleita e tal, nós estamos alinhados, que o Pimentel foi eleito, nós estamos alinhados com o governo, né? Porque todo mundo de esquerda, né? O município, o estado e a União. E daí pra cá só piorou, só degringolou o negócio. Não veio mais dinheiro, tá fechando tudo, Cataguases tá aí esse marasmo, né? Muita gente desempregada, então eu não vi a vantagem de estar alinhado com o governo. Então eu não vejo representatividade nenhuma. Você falando sobre a questão do desemprego, tem outra situação em Cataguases. Eu sei que você é extremamente atuante na área advocatícia. Eu não sei se você atua na área criminal. Pouco, mas atuo também. O que está me chamando a atenção que a questão da violência em Cataguases. Apesar que a nossa violência, você sabe que eu residi um pequeno período em uma cidade próxima aqui, Ubá,
onde que eu fiquei lá um período. Mais violento, né? É uma cidade assustadora. Sim, Muriaé também. Muriaé também. Mas Cataguases, esse final de semana, você abre os jornais, o site Mídia Mineira mesmo demonstra tentativa de assalto, preso por tráfico. Isso também não é reflexo dessa questão econômica no país? Eu acho que isso até aumenta, mas eu percebi que isso aumentou muito quando houve aquelas invasões de favelas no Rio. Acho que muitos traficantes, muitos bandidos migraram para cidades pequenas do interior, né? E porque você tem um policiamento mais fraco, menos ostensivo e tudo mais, eu percebi naquela época. Mas agora, com o desemprego, a tendência desse tipo de abordagem, de assalto, é aumentar. Eu tenho visto gente sendo assaltada aí à luz do dia na rua, né? Eu tive um rapaz que ia alugar um apartamento que eu tenho para alugar e ele falou, eu já fui assaltado 3 vezes aqui na Chácara Catarina, o cara me abordou 9 horas da noite. Não, ali a chácara, eu moro ali na proximidade, eu acho que você chegou a residir no mesmo prédio que eu eu residi uma época ali realmente está assustador. Ao posto do Pelé ali. Eu queria até entender por que o abandono daquele endereço tão bonito da nossa cidade. Tá escuro, onde que né? onde que tem a biblioteca, que é o centro onde que se guarda o pensamento dos homens, e aquilo é abandonado. É uma das características do abandono que eu falei, do marasmo que Cataguases vive, né? Cataguases tá o sinal, tá abandonado, as ruas estão abandonadas, tem buraco para todo lado, essas empreiteiras da Copasa estão esburacando a cidade toda, não tem um engenheiro ali como a lei determina, tinha que ter para fiscalizar aquilo tudo, né? As obras da Copasa pararam agora, estão todas paradas, não sei se vocês sabem, nós estamos continuando pagando e a obra está parada. Então, é uma situação caótica, Cataguases está vivendo uma situação caótica. Mas como o cidadão comum, pessoas que andam no dia a dia, acorda cedo, vai trabalhar e tal, como é que ela se defende? Que a gente acaba ficando refém de acreditar que alguém vai chegar e eu não fico vendo essa demonstração por questões familiares. Você sabe que eu tenho uma ligação com a Europa e eu fico vendo lá, se discute até o valor do pãozinho. Aqui a gente tem um café subindo 20 centavos e ninguém fala nada. Quer dizer, aqui ninguém se manifesta. Não, você lembra que São Paulo em 2013 teve uma manifestação por causa de 20 centavos na passagem, né? É claro que tinha outros interesses embutidos ali, mas o mote foi que estava se aumentando a passagem 20 centavos. O pessoal estava brigando para transporte público gratuito e tal. Apesar de não existir nada de graça, não tem almoço de graça, mas havia uma manifestação nesse sentido. O que eu acho é que a população em Cataguases tem uma consciência política ainda um pouco não desenvolvida, um pouco latente ainda. As pessoas devem ir mais à Câmara, devem ir mais ao Ministério Público, devem participar. Eu frequento a Câmara, tem reuniões que somente eu e um outro colega que trabalha também com a imprensa está sentado ali, mas ninguém. Eu fui raras vezes, porque a minha reunião lá na Sociedade Teosófica é na terça-feira, 7h30 da noite, então no mesmo horário eu não posso ir. Mas eu, por exemplo, fui pra tribuna para pedir revogação da lei do Fluminense, que é uma lei que eu achei absurda, né? Fizeram uma lei aqui na cidade, pouca gente ficou sabendo, eu sei, que homenageava o dia do Fluminense, inclusive com previsão de gasto de dinheiro público. Quer dizer, um time que nem de Minas Gerais um time que não é nem da cidade de Cataguases, quer dizer, uma coisa completamente espúria, terrível. E eu fui lá e fiz a minha defesa da minha tese e felizmente eu consegui que se revogassem a lei. Você acha que situações como essa lei, não acabam ridicularizando a atuação e diminui a atuação, por exemplo, dos nossos vereadores? Porque nós tivemos agora recentemente, a partir da semana passada, esse imbróglio envolvendo o hospital de Cataguases. E eu acho que a participação da Câmara Municipal foi fundamental para nós chegarmos a um meio termo. Sim. Mas eu acho que as pessoas não estão se apegando muito a essas, vamos dizer, essas anedotas políticas, ao invés de reconhecer que alguma coisa está sendo feita? Eu acho que a população se sente um tanto quanto sem condições de fazer alguma coisa, cansado de pedir a quem de direito e não ter aquilo, né? A gente só paga imposto, paga muito imposto. A gente trabalha até 31 de maio para pagar imposto. É um absurdo o negócio. Esse ano foram 151 dias para pagar impostos. Já são mais de 8 trilhões, na verdade, de impostos pagos. Então a população se sente um tanto refém do governo, tá entendendo? Porque não tem aquele retorno, né? Tem países aí fora, a Finlândia, a Groenlândia, que você paga muito imposto, mas tem retorno. Você vê, a rua é boa, é calçada, o lixo está recolhido, tá entendendo? Hoje eu acordei de manhã, tinha lixo na minha rua toda, tá? A rua estava infestada de lixo. Então, a população não vê, não tem esperança, tiraram a esperança do povo brasileiro. Eu acho isso muito sério, muito grave,
Mas eu sou daqueles que ainda insistem em lutar, entendeu? Eu tenho um ditado que eu carrego comigo. Eu sou do Greenpeace, lá a gente usa o seguinte ditado: pense globalmente, haja localmente, né? Você pode pensar o mundo em termos de ideia, mas agir na sua prefeitura. A gente está até terminando aqui, mas isso me lembra uma história que é chinesa. Você pode querer mudar o mundo, mas primeiro mude sua casa. Exatamente. Se você não afetar ali o lugar que você vive, você não vai conseguir passar muito dali. Então, eu acho importante agir localmente na cidade. Então, ou seja, a população tem que pensar. Tem que pensar. Eu por exemplo, eu vou muito ao Ministério Público. Eu sou advogado, eu tenho essa coisa, eu entendo. Então, por exemplo, eu fui representando contra o alcaide a questão da placa que colocou na praça, né? Botou o nome dele e do seu secretário, isso é proibido por lei. Ali existe uma afronta ao princípio da impessoalidade, está esculpido lá no artigo 37 da Constituição. E fui ao Ministério Público, coloquei as provas e a promotora estranhamente disse que não via ali nenhum crime e tudo mais. Aí eu fiz um recurso, pedi o afastamento da promotora, pedi para investigar a promotora já foi afastada, já saiu da cidade, e o recurso está lá no Conselho Superior do Ministério Público, porque aquilo ali, além de afrontar o princípio da impessoalidade, afronta também o princípio da moralidade, porque todo mundo sabe que não foi o prefeito que fez a praça, que arrumou a praça, né? Inclusive o rapaz, a empreiteira que arrumou a praça, arrumou para pagar uma multa de um suposto crime que a prefeitura é conivente. A prefeitura que deu alvará para ele construir o prédio. Aí depois o IFAM vai lá, não, esse andar aqui não pode. Falei, mas a prefeitura me legalizou, me legitimou. Então a prefeitura também é conivente. Realmente. Por esse aspecto. Mas você faz seu papel. Então eu fico feliz. Eu faço o que me compete fazer. Ô, Eduardo, eu fico feliz. Infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu espero que você volte. Sempre que você quiser, se me chamar, eu vou ter o maior prazer. Esse bate-papo é uma coisa agradável. Agora é com você, Ziganin. Você acabou de ouvir programa Mídia Mineira. Oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você. Vestibular do meio do ano da Funjob Cataguases. Telefone 34212759.